Olá meus amigos do canal Mundo Por Aí, mais uma vez aqui, e hoje venho trazer aqui uma dica para você que tem o interesse de aprender um novo idioma, para você que quer melhorar, por exemplo, o teu inglês. Eu venho trazer uma dica, mas antes dessa dica eu quero contar uma história. A minha jornada em relação ao inglês. Porém antes, humildemente peço tua ajuda, deixando teu like, se inscrevendo no canal ou compartilhando esse vídeo para alguém que você acredita que você pode estar ajudando com esse tipo de conteúdo. Bem, a minha história com o inglês é o seguinte: eu quando saí do Brasil, eu não falava nada de inglês. E eu tinha um interesse, um desejo de viver num país da língua inglesa, nos Estados Unidos ou na Europa. Porém, por coincidência do destino, fatalidade, o primeiro país que eu fui viver foi em Portugal. E chegando em Portugal, eu tinha apenas 18 anos e conheci muitas pessoas, fiz vários amigos portugueses, jovens da época. E nos finais de semana eu tirava um tempo de lazer e ia para o Bairro Alto. Para quem não conhece, Bairro Alto é uma zona de Lisboa, uma área cultural onde tem vários prédios antigos. E lá funciona bares, discotecas e, enfim, restaurantes, várias coisas funcionam e tem muitos turistas de todas as partes do mundo lá. Normalmente quando essas pessoas vão conhecer Lisboa, o Bairro Alto acaba se transformando em um centro cultural para eles, é um encontro das pessoas à noite. Então eu saía com esses jovens para lá e eu ficava assim impressionado com a capacidade que eles tinham de se comunicar em inglês. E eu ficava admirado porque foi sempre um sonho para mim aprender um novo idioma, principalmente o inglês. Então eu falei para mim mesmo naquela vez: eu vou aprender inglês, eu preciso aprender. Então eu começava a ver vídeos no YouTube e também comprei alguns cursos na época. Isso foi em 2007. Mas infelizmente nessa época não tinha muito conteúdo relevante nos cursos, enfim, não tinha essas plataformas que existe hoje como Hotmart, enfim, que você pode comprar um curso online. Então eles enviaram, não sei se tinha na época, eu posso falar por mim que eu nunca fui ligado nisso, de pesquisar em relação a isso. Então eu comprei um curso normal e com esse curso que veio por correspondência, enfim, só que era um curso muito limitado. Era um curso de apenas que se focava no básico, na gramática. Então, era verbo to be, então, era você estar repetindo as palavras o tempo todo, ou aprendendo aquela base, enfim, do inglês. E aquilo fez com que eu ficasse preso dentro de uma realidade em relação ao inglês, que eu acreditava que eu sabia alguma coisa. Então beleza, o tempo passou, eu não fiz esforço nenhum para evoluir, até porque em relação a sair para o Bairro Alto e outros lugares que você tem contato com turistas, estava cada vez mais difícil para mim devido ao meu trabalho, porque o meu tempo era muito curto em relação a isso. E nos finais de semana eu já não ia para outros lugares, mas sim me dedicava ao inglês, ao estudo do inglês. O tempo passou, eu fui morar na Inglaterra e quando eu cheguei na Inglaterra, eu tentei me comunicar com o segurança do aeroporto. Peguei um ônibus, tentei me comunicar com ele e eu não conseguia me expressar. E ele ficava o tempo todo: I'm sorry, I don't understand you, what you said. E aquilo ali realmente me deixou bastante constrangido, porque eu comecei a perceber que todo o meu tempo, toda a minha dedicação e todo o meu esforço, meu dinheiro não valeu a pena. Infelizmente foi bem constrangedor. E sem contar que eu fiquei perdido quando eu cheguei em Londres, não sabia para onde ir. Por sorte, tinha uma pessoa perto de mim que é de um país que faz fronteira com a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país da língua portuguesa, um país africano, foi colonizado pelos portugueses no passado, enfim, ele falava um pouco de português. Esse cara, ele falou que chegou aí várias vezes em Guiné-Bissau, enfim, e ele me ajudou, me levou até no aeroporto novamente, porque eu tive que pegar o ônibus, voltar, me fez entrar numa linha de trem, me deu todo o suporte. Cara, o cara realmente foi um anjo na minha vida naquela época. Eu acabei ajudando ele, dei 20 euros para ele, nem trocar o dinheiro eu tinha trocado, porque na França é euros,
e no Reino Unido é libra. Enfim, consegui chegar até esse meu amigo. Lá em Londres foi um pouco difícil para mim, porque no começo eu tentava encontrar trabalhos, porém era muito difícil, porque eu não conseguia me comunicar com as pessoas e chegar e falar assim, olha, eu preciso desse trabalho. Diferente daqui dos Estados Unidos, que você tem várias zonas, que são zonas santuárias, onde ficam vários imigrantes, latinos, brasileiros, enfim. Lá você não tinha essa facilidade. Existem alguns lugares específicos, mas aonde eu estava, eu não consegui ter esse privilégio. Então foi bastante difícil para mim, porém eu consegui fazer alguns part-times com portugueses lá em jardinagem. Aí depois esse meu amigo que me ajudou na época lá, ele saiu do trabalho e me deu esse trabalho, que ele trabalhava num pub inglês. Então eu comecei a trabalhar lá nesse pub e assim, era muito difícil, porque as pessoas, elas não me entendiam e eu não entendia elas. Elas pegavam na minha mão e aquilo ali me machucou muito. Então eu falava para mim mesmo, eu preciso fazer alguma coisa. E todas as noites, normalmente eu saía do trabalho, era meio-dia, meia-noite e meia. Eu tinha um percurso mais ou menos de 1h30 até chegar em casa. Desde andar até a linha do trem, depois pegar o trem, depois andar do trem até a casa. Eu chegava em casa, era 2 horas da manhã. E eu falava, me lembro como se fosse hoje, eu não vou dormir. Eu ia pro YouTube, eu começava a ver videoaulas. Passou-se um tempo, eu comprei um MP3. Eu extraía os áudios dessas videoaulas que eu via e começava a escutar de casa até o trabalho. Todo o percurso eu ia escutando o tempo todo aquelas videoaulas que eu já tinha estudado. Essas videoaulas, você vê que é muito comum hoje em dia no YouTube. Se você já teve a experiência de estudar inglês, você percebe lá, normalmente é o básico das coisas, aqueles personagens que falam lento, por exemplo, sobre trabalho, sobre escola, sobre viagens, enfim, uma série de coisas. Então o que eu fazia? Eu pegava, estudava, extraía, ia escutando o tempo todo, e aquilo fez com que eu evoluísse. E depois o que eu fiz? Eu posso fazer algo mais interessante, porque estava se transformando em algo chato para mim. Porque pensa, você tá repetindo aquilo o tempo todo na tua mente, mas você não tem uma evolução. Então eu tive uma ideia. Aquilo que era lento, através de alguns programas, você tem muitos programas hoje em dia na internet, você consegue alterar, até no YouTube mesmo, e eu vou mostrar isso na prática. Eu aumentava esse áudio para o normal, para uma comunicação normal. E eu fui fazendo isso com vários áudios. Depois eu colocava numa velocidade um pouco acima da normalidade. Por exemplo, I'm gonna go to Brazil next year, but I'm here right now. I'm so bad and I don't wanna go back anymore. Rápido, entende? Um pouco acima do que é o normal, do que os nativos falam. Então, aquilo foi muito interessante para mim, porque eu posso dizer que o meu cérebro acabou interpretando isso de uma maneira totalmente diferente. Fez com que o aprendizado se tornasse algo bastante agradável e ao mesmo tempo produtivo. Então eu conseguia entender com muito mais facilidade. E se passou mais ou menos 2 meses, eu já estava entendendo super bem o que eles falavam, já conseguia me comunicar alguma coisa, e o tempo foi passando e assim eu fui fazendo. Cheguei aqui nos Estados Unidos, com o espanhol foi a mesma coisa. Claro que é um idioma muito mais fácil, muito similar ao português, mas eu aprendi com muita facilidade também. E até hoje eu faço isso com francês também, e é realmente bastante enriquecedor, principalmente quando você quer aprender um novo idioma. E algumas dicas que eu posso deixar aqui já de antemão para você que quer aprender um novo idioma. O primeiro passo, motivação. Você precisa se motivar o tempo todo. Você precisa fazer perguntas para você. O que o inglês vai me trazer de benefício? Por exemplo, você pode estar listando aí, você pode estar escrevendo, viajar o mundo, viver nos Estados Unidos, conhecer outras pessoas, criar um negócio online, internacionalmente falando. Enfim, aprender algo específico na internet que eu não consigo aprender no idioma português, porque o inglês, pelo fato de ser a língua mais falada, eu diria que até 80% da internet está em inglês. Então você tem um mundo de possibilidades e você pode estar listando aí
esses benefícios, o porquê aprender o inglês. E outra coisa também, eu ia esquecendo agora, mas que vai ser muito importante também, é quando você começar a ter mais facilidade de entender essas comunicações, esses áudios, que você procure e baixe e escute coisas que são agradáveis para você. Por exemplo, se você gosta de filosofia, ou socialismo, sociologia, biologia, capitalismo, conservadorismo, viagens, qualquer coisa, aquilo que você gosta. Então, é muito interessante que você procure esses temas. Se você também, você pode estar complementando isso vendo séries na Netflix, ou documentários, ou filmes, enfim. Então você pode estar mixando essas coisas e isso realmente vai fazer toda a diferença. Por que vai fazer a diferença? Porque o teu cérebro e, enfim, vai fazer com que isso se torne hábito, porque você está tendo aí todas as bases que você precisa para você seguir em frente, a médio, curto e longo prazo. É o ter uma motivação, ter um porquê você quer fazer isso e, sobretudo, você gosta disso, isso é prazeroso para você. Você escuta aquilo que te agrada, você escuta aquilo que você tem prazer. Então, essas duas coisas são pilares que são fundamentais para você evoluir em qualquer idioma que seja. Agora eu vou te mostrar na prática como é que funciona isso. Uma demonstração leve, você pode fazer isso no YouTube ou em vários programas que a gente tem aqui. Pessoal, vou estar mostrando rapidamente aí como é que você pode fazer vídeos ou como você pode estar estudando de uma forma rápida e objetiva aqui. A gente vai no YouTube aqui, ó. Vamos procurar aqui um áudio que você queira estudar. Vamos ver. Já tem aqui English Conversation. Ok, procura aqui, ó. De preferência esse tipo de vídeo aqui, ó. Please. Tem as I am coisas looking for ilustradas. an umbrella. Velocidade What's your normal, favorite enfim. color? It's black. Você pode estar estudando esse vídeo aí, os personagens, prestar atenção na linguagem corporal deles, na maneira que eles gesticulam. Isso vai colocar todo o teu foco e atenção nas comunicações, porque infelizmente a gente vive numa época onde a gente tem o celular, as distrações, então isso vai fazer com que a gente acabe perdendo o foco. E quando a gente perde o foco, consequentemente a gente perde a motivação, o interesse. Aí então você tem essa comunicação normal, como eu falei, você vai estudar rapidamente, enfim, os personagens, as frases, vai escutar várias vezes. Aí se você quer escutar um pouco mais rápido, porque tá lento aqui, porque foi feito para isso, para as pessoas que têm uma dificuldade, né? Você vem aqui, você vem em quality aqui, playback speed. Você aumenta a velocidade para 1.5, talvez é mais rápido. Sorry. We have no black umbrellas right now. Here is a nice umbrella. Exatamente, this já umbrella seria is mais yellow. ou menos o que That's okay. a maneira, Yellow da mesma umbrellas maneira que are os very nativos popular this conversam no year. dia a dia, a normalidade Excuse deles. me. Is this your Você vai umbrella? escutar várias vezes, No, it isn't. aí depois você altera novamente. Playback speed, você coloca um pouco mais rápido, 1.5. Are you sure? Yes, I am sure. That umbrella is brown, and my umbrella Aí is você yellow. percebe que aqui já está um pouco acima da normalidade, Yes, do no que seriam questions. os nativos conversando. Are you married? Aí você No, vai escutar I'm not. várias vezes. Tenta não aumentar muito a velocidade, porque senão fica muito robótico. Então, provavelmente você pode se desinteressar pelo conteúdo e é chato. Como se tivesse uma abelha no teu ouvido o tempo todo. Isso você não quer. Então, você vai treinar aí essas 3 velocidades. E você vai perceber que, com o tempo, você vai estar conseguindo entender qualquer coisa. Principalmente se você apertar bastante nessa tecla da velocidade acima do normal. Quando você for assistir um filme da Netflix ou mesmo qualquer outra coisa aí, você vai perceber uma diferença muito grande. A gente muitas vezes se prende no curto prazo. Você tem que olhar para o longo prazo. Daqui a 3 meses, 1 mês, 2 meses ou 1 ano. Segundo os neurocientistas, para você conseguir fazer com que algo se transforme em hábito, você precisa de no mínimo 21 dias fazendo isso todos os dias. Obviamente, se você fizer isso, a probabilidade de você transformar isso em um hábito
como se fosse, por exemplo, escovar o dente. Escovar os dentes, você sabe que você tem que fazer isso todos os dias. Então, neurologicamente, você pode estar criando aí um novo hábito para você. E se você quiser, por exemplo, baixar esses áudios, não vou conseguir mostrar isso aqui na tela do celular, porque precisa muitas vezes de um aplicativo. Mas se você for na Play Store, aqui, tem vários aplicativos que você pode estar baixando. Você pode estar alterando isso. Vamos aqui, pesquisar na barra de pesquisa aqui, convertor de MP3 YouTube. Aqui. Então, tem esse primeiro site aqui, ó. Com vários sites que você pode estar utilizando. Você vai aqui, você vai copiar o URL do vídeo. Você vai digitar dentro desse aqui. Esse aqui não funciona muito bem, mas tem vários outros aqui. Aqui, esse aqui. Aqui, ó. Aqui você já tem. Você já vem em download. Essa primeira página que abre aqui você já apaga, porque às vezes é página de propaganda. Eu fechei equivocadamente, né? Mas eu vou baixar de novo aqui, ó. Pronto, já aparece aqui para fazer o download. Você já faz o download. Se não vai perder muito tempo, rapidamente eu vou aqui procurar algum. Eu não vou fazer isso agora, vocês podem estar fazendo isso. Procura aí um editor de áudio. Editor de áudio. Caso vocês tenham uma certa dificuldade. Music Editor Maker. Aqui tem vários. Caso você tenha uma certa dificuldade, você pode estar procurando aí nos tutoriais do YouTube. E provavelmente eles vão estar ensinando aí passo a passo aí como é que você pode estar baixando e estar alterando. Então você vai pegar essa música que você baixou e você vai alterar ela aí para uma velocidade acima do normal. Aí você baixa essa versão, depois você baixa a versão mais rápida e usa esses três para você ir para academia, para você ir para o trabalho, enfim, no decorrer do seu dia a dia, antes de dormir. E você pode estar escutando o tempo todo. Meus amigos, é isso. Obrigado pelo tempo, pela paciência de vocês. Espero que tenha sido bem claro para vocês.